Aula 1. Medidas de posição. Medidas de tendência central. Você viu o tema da aula de hoje? Qual será o assunto? Vamos tratar de medidas de posição. A média é uma medida que usamos muito. E eu sei que às vezes nós usamos média quando deveríamos usar a mediana. Eu acho que nas próximas aulas vamos aprender a usar direito cada uma delas. Uma medida de tendência central é um ponto de equilíbrio dos dados, ou ponto do meio, sendo uma medida resumo do centro dos dados em torno do qual estes se distribuem. As medidas de tendência central dos dados mais comuns são a média, a mediana e a moda. Antes de sabermos mais sobre as medidas de tendência central, precisamos conhecer alguns símbolos matemáticos. Primeiramente, considere os valores coletados de uma amostra de tamanho n representada por x1, x2, x3, xi até xn. O número subscrito indica a posição do valor na sequência das coletas. Portanto, x1 representa o primeiro valor observado, x2 o segundo valor e assim por diante. O valor xi é o iésimo valor no conjunto de n valores. Na tabela Informações do Cadastro Único, Município de Cachoeira do Norte, 2020, tem-se a ordem dos cadastrados, o nome, o NIS, a idade do pai e a posição, representando as posições que xi pode assumir. Para indicar a soma dos n valores observados na amostra xi, usamos a letra grega sigma, variando do primeiro valor observado, x1, até o último valor, representado por xn. Podemos ler o somatório como soma dos valores observados de xi, variando do primeiro valor observado, que é o x1, até o último valor, representado por xn. Média. A média aritmética, média simples, ou x-barra, é a medida de tendência central mais conhecida e utilizada para resumir a informação contida em um conjunto de dados. A média de um conjunto de dados é obtida somando todos os dados e dividindo o resultado pela quantidade de valores. A fórmula para o cálculo da média é dada por média igual à soma de todos os valores dividida pelo número de valores, que vai ser igual então ao x-barra igual ao somatório dos xis dividido pelo n, que seria o nosso número de dados. Suponha que a idade de 5 pessoas que trabalham em um pequeno CRAS é de 18, 21, 26, 27 e 65 anos. Para encontrar a média da idade dos trabalhadores do CRAS, é necessário então somar todas as idades e dividir por 5, que é o número total de observações. A soma das idades deu 157. Dividindo por 5, encontramos a média das idades, que é de 31,4 anos. Agora, veja como você utiliza o cálculo da média aritmética em seu dia a dia de trabalho, com o cálculo do Índice de Gestão Descentralizada Municipal. O IGDM é calculado pela multiplicação do fator 1 vezes o fator 2, vezes o fator 3 e vezes o fator 4. O fator 1 é uma operação que corresponde à média aritmética simples das seguintes variáveis: TAC mais, abre parênteses, a soma do TAF mais TAS dividido por 2, fecha parênteses, e tudo isso dividido por 2. Lembrando que TAC é a taxa de atualização cadastral, que é definida como o total de cadastros válidos de famílias com renda per capita até meio salário mínimo atualizados nos últimos 2 anos no Cadastro Único do município, dividido pelos cadastros de famílias com renda per capita até meio salário mínimo no Cadastro Único do município. TAF é a taxa de acompanhamento da frequência escolar, que é definida pelo número de crianças e adolescentes pertencentes às famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, com perfil educação no município e com informações de frequência escolar, dividido pelo número total de crianças e adolescentes pertencentes a famílias beneficiárias do programa Bolsa Família com perfil educação no município.
TAS é a taxa de acompanhamento da agenda de saúde, que é definida pelo público com perfil saúde no município e com informações de acompanhamento de condicionalidades de saúde, dividido pelo total do público com perfil saúde no município. Para o município Cachoeira do Norte, por exemplo, vamos calcular o TAC, o TAF e o TAS. O TAC ficou 9.800 dividido por 12.500, que deu igual a 0,78. O TAF ficou 5.200 dividido por 7.850, que ficou 0,66. E o TAS ficou 5.630 dividido por 7.050, que ficou igual a 0,79. Então, calculando o fator 1, temos fator 1 igual à fórmula que já vimos. Substituindo os valores que encontramos para o TAC, o TAF e o TAS na fórmula e fazendo as contas, encontramos que o fator 1 para o município de Cachoeira do Norte é de 0,75. Os fatores 2, 3 e 4 entram na fórmula com valores de 0 quando o município não atende e 1 quando atende aos critérios de adesão ao SUAS, comprovação de gastos, informe de presença de Conselho de Assistência Social. Então, continuando o exemplo do município de Cachoeira do Norte e assumindo que neste exemplo o município recebeu 1 para o fator 2, 3 e 4, temos que o IGDM ficou igual a 0,75 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que ficou igual a 0,75. Caso você ainda tenha dúvidas sobre o cálculo do índice, consulte o manual. Mediana. A mediana é o valor que divide um conjunto de dados ordenados. Logo, o valor que ocupa a posição central, separando os dados em duas metades. Então, para calcular a mediana, precisamos nos atentar ao número de elementos dos dados que analisamos. Se o número de dados é ímpar, existe um único valor na posição central. Então, por exemplo, para os dados 3, 5 e 9, a mediana é igual a 5, que é o valor central. Mas se o número de dados é par, existem dois valores na posição central. Então a mediana é a média desses dois valores. Por exemplo, para os dados 3, 5, 7 e 9, a mediana é calculada como a média do valor 5 e do valor 7. Ou seja, 5 mais 7 dividido por 2, que é igual a 6. A mediana possui algumas características como, para variáveis categóricas, é não utilizável. Valores discrepantes não afetam a mediana. E é mais utilizada e indicada para dados com distribuições assimétricas. Moda. A moda é o valor que ocorre com mais frequência em um conjunto de dados, ou seja, é o valor que mais se repete ou mais aparece no conjunto de dados. Por exemplo, o conjunto de dados 0, 2, 4, 6, 8 e 10 não tem moda, pois nenhum valor se repete, mas já o segundo conjunto de dados, que é composto pelos valores 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, tem duas modas, representadas pelos números 2 e 4. Então podemos chamar o conjunto de dados de bimodal. A moda também tem algumas características como: o conjunto de dados pode ser plurimodal, ou seja, ter mais de uma moda, como vimos no exemplo. Para as variáveis numéricas e categóricas, a moda pode ser calculada. E o conjunto de dados pode ser amodal, ou seja, não possuir nenhuma moda, como também observamos no exemplo. A tabela apresenta as idades dos responsáveis pela família na cidade de Cachoeira do Norte, no ano de 2020, para uma amostra composta por 6 famílias. Para estudar melhor a distribuição dos dados, podem ser calculadas as medidas de tendência central, média, mediana e moda. A média é a soma das idades que temos dividida por 6, que é o número de observações. Assim, em média, a idade é de 72,50 anos. Para calcular a mediana, temos a ordenação dos dados acima. Pode-se observar que os valores centrais são 70 e 90 anos, ou seja, o conjunto de dados é par. Então a mediana é a média desses valores,
70 mais 90 dividido por 2, que é igual a 80 anos. A moda é 90 anos, já que essa idade apareceu 3 vezes. Como você pode perceber, média, mediana e moda podem ter valores bem diferentes uns dos outros. A média é importante quando queremos encontrar o ponto médio do valor total da amostra, mas não é ideal quando queremos encontrar o valor central entre todos os valores que compõem uma amostra, aquele valor que divide a amostra em 2 partes. Para isso, o recomendado é usar a mediana. Já o valor mais frequente numa amostra não é indicado pela média nem pela mediana, mas pela moda. Por exemplo, se queremos a idade média da amostra, o valor é de 72,50 anos. Se queremos saber qual o valor que separa a metade mais velha da metade mais nova dos elementos da amostra, esse valor é 80 anos. E se queremos saber qual o valor que mais se repete, a idade é de 90 anos. Agora sim entendi. É verdade, a moda não é tão utilizada, mas pode sim ser utilizada quando há o interesse de conhecer os valores que mais se repetem. Por exemplo, selecionar um grupo de crianças com a mesma idade para uma atividade. Nessa aula você aprendeu alguns símbolos matemáticos, como o xi e o sigma, e as principais medidas de tendência central, como a média, a mediana e a moda.